Fala galera, bom dia pessoal aqui da turma matutino de Penal 2, boa noite pessoal da turma noturno de Penal 2. Estou aqui na Faculdade Mauá hoje, neste dia 12. O que o coronavírus separa, o direito penal une. Só para você não esquecer tudo o que nós vimos e a matéria que nós iríamos ver, pessoal da manhã, suspensão condicional da pena e livramento condicional. Pessoal da noite, ficou faltando apenas então somente erro na execução e resultado diverso do pretendido. Então vejam só, vamos rapidinho, eu sei que vocês estão com prantos, que queriam estar em sala de aula com saudades. Vamos só relembrar o que nós já vimos aqui. Nós finalizamos o estudo da teoria da pena do sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Iniciamos o estudo do concurso. Lá no artigo 69 do Código Penal, nós vimos o concurso material, aquele que exige duas ou mais ações na mesma cena, produzindo dois ou mais resultados. Vejam só, tudo que se fala concurso é uma pluralidade, tudo que é plural é mais de dois. Todo concurso material, formal ou crime continuado sempre vai produzir dois ou mais resultados. Então, nós temos duas ou mais ações na mesma cena que vão produzir dois ou mais resultados. Qual é a regra do concurso material? As penas são somadas. Concurso material, as penas dos delitos, dos resultados, sempre serão somados. Vimos também o concurso formal. Qual é a regra do concurso formal? Concurso formal vai nos trazer a regra que seja praticada apenas então somente uma ação, produzindo dois ou mais resultados. Regra do concurso formal. Nós temos o seguinte: aplica-se a pena de um só crime com aumento de uma fração. Vejam só, se nós tivermos um crime praticado com dolo e os outros resultados, os outros crimes pela culpa, nós temos o concurso formal perfeito. Quando nós temos o concurso formal, a única ação praticada com dolo específico de obter os dois ou mais resultados, nós temos o concurso formal imperfeito. Aí nós aplicamos a regra do artigo 69. Professor, homogêneo, heterogêneo, o que é? Somente no concurso material e não interfere, porque o concurso material sempre vai dar o somatório das penas. E por fim nós vimos o crime continuado lá no artigo 71 do Código Penal. O crime continuado não é um concurso material, tampouco um concurso formal. Ele vai exigir duas ou mais condutas, que os crimes precisam ser da mesma espécie, do mesmo tipo, do mesmo gênero. É um crime contra um patrimônio. E aí ele exige uma coisa que o formal não exige, o material não exige: circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modus operandi. Qual é a regra do crime continuado? É a mesma do formal. Aplica-se a pena de um com aumento de fração. Qual é a observação quanto ao concurso formal ou crime continuado? Se o somatório dessas frações com a pena ultrapassar o somatório do material, aplica-se a regra do material. Aqui no concurso formal está dizendo isso no artigo 70, parágrafo único, e no crime continuado, no artigo 71, parágrafo único, está falando assim: se as circunstâncias judiciais forem negativas, o juiz pode multiplicar a pena por 3. Se essa multiplicação da pena ultrapassar o resultado do concurso material, nós vamos aplicar a regra do material. Resumindo, se a fração ou a multiplicação ultrapassar a soma, aplicamos o que for mais benéfico, que nesse caso será a soma. Concurso da pena de multa. Lá na pena de multa, artigo 72, não tem fração, não tem benefício, não tem somatório. A pena de multa ela é aplicada de forma distinta, de forma separada. Nós não temos uma pena de multa com mais uma fração de 1/6 a 2/3 para as outras penas de multas. Elas sempre serão aplicadas distintas de forma separada. Vejam só,
artigo 73 e artigo 74 do Código Penal. Lembrando, nós ainda estamos inseridos no contexto de aplicar a pena. O Código Penal nos traz um lembrete quanto ao erro lá do artigo 20º. Erro na execução, artigo 73 do Código Penal está mais ou menos assim. Olha, quando eu atinjo uma pessoa diversa da que eu queria, mas eu mantenho o meu dolo específico de praticar o delito. Quando eu atinjo pessoa diversa, eu vou aplicar a regra do 20º parágrafo 3º do Código Penal. Vou responder pela mesma forma, como se eu tivesse atingido a pessoa. O erro na execução, ou chamado aberratio ictus, ele pode trazer a regra do concurso formal se com uma só ação, com o meu dolo, eu atingi quem eu não queria e quem eu queria. Uma só ação, dois resultados, concurso formal. Resultado diverso do pretendido, artigo 74 do Código Penal. Está dizendo mais ou menos assim: é um acidente no modo de execução do crime. Eu quero jogar uma pedra na janela, mas eu jogo uma pedra no carro. Eu vou atingir um bem distinto do que eu queria. Quando eu produzo um resultado que eu não queria, eu estou lá no artigo 18º, inciso 2º do Código Penal, que é o crime culposo. Então eu só vou responder se for na modalidade culposa. Mas se eu atingir com uma ação dois bens, eu vou entrar na regra do artigo 70, que é o concurso formal. Vejam só, artigo 75, nós vimos limite máximo de cumprimento da pena. Aqui no Brasil, nós tivemos uma modificação. O limite máximo de cumprimento da pena é 40 anos. Antes do pacote anticrime, era 30 anos. Agora nós temos 40 anos o limite máximo de cumprimento da pena. Parágrafo 1º traz assim, unificação. Nós falamos, a unificação é o somatório de todas as penas. Então, condenações simultâneas no mesmo tempo, no mesmo momento, nós vamos unificar, juntar, somar as penas. Parágrafo 2º vai dizer assim, olha, você começou a cumprir a sua pena, mas 1 ano, 2 anos depois, nós vamos fazer uma nova unificação que vieram novas condenações. Se essas condenações ultrapassarem o prazo máximo, que são 40 anos hoje, nós vamos desprezar o que já cumpriu e fazer um novo cumprimento. Então vejam só, a regra, tempo máximo de cumprimento de forma unificada da soma, 40 anos. Mas, se nós tivermos condenações em tempos distintos, com uma nova unificação, nós vamos desprezar o que já foi cumprido, ultrapassando assim o prazo de 40 anos. Vejam só, nós temos o artigo 76 do Código Penal para falar assim, concurso de infrações. Não é concurso de infrações, é concurso de penas. Como assim concurso de penas, professor? Concurso de cumprimento da pena. Como é que eu vou cumprir as penas? Nós vimos os tipos de pena. Nós temos as privativas de liberdade, as restritivas de direito e as penas de multa. Privativa de liberdade é aquela que vai trazer a reclusão ou a detenção. Só lembrar, regime fechado ou regime semiaberto. Temos também o regime aberto. O artigo 76 ele só vem explicar o que é óbvio. O que é óbvio? No concurso de infrações, eu vou começar a cumprir, eu vou executar a pena mais grave. Se eu tenho uma pena no regime fechado, uma no semiaberto e uma no aberto, pelo Código Penal, que diz que a pena é cumprida de forma progressiva, do regime mais gravoso para o menos gravoso, eu vou começar a cumprir a minha pena privativa de liberdade, depois a restritiva de direito e depois a pena de multa. É óbvio, se eu tiver uma pena em regime aberto para cumprir uma no fechado, eu cumprindo a no aberto, eu não volto nunca para vir aqui pagar a pena no regime fechado. Vejam só, nós temos aqui a suspensão
suspensão condicional da pena e o livramento condicional. Livramento condicional é a matéria mais ligada à execução penal. Fiquem tranquilos. Livramento condicional está fora da nossa N1, que será semana que vem. Suspensão condicional da pena, falamos dela quando nós conversávamos sobre aquele artigo que reflete em todos os benefícios. Artigo 59 do Código Penal. O que é a suspensão condicional da pena? Lá no artigo 77 diz mais ou menos assim: olha, quando o condenado tem uma pena de até 2 anos, a execução dessa pena pode ser suspensa pelo prazo de 2 a 4 anos. Vejam só, 2 a 4 anos é o mesmo período de suspensão dos benefícios. Quais benefícios? Aquela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, artigo 44 do Código Penal. Aquela suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Sempre que for um benefício, o período de suspensão, que é o chamado período de prova, será de 2 a 4 anos. Período de prova, 2 a 4 anos. Nesse caso, nós não vamos ter a execução da pena imposta. Ela ficará suspensa pelo prazo de 2 a 4 anos, se a condenação for de até 2 anos. Os requisitos estão lá no artigo 77 do Código Penal. O condenado não pode ser reincidente em crime doloso. As circunstâncias judiciais, olha aqui novamente, ó, artigo 59 deve ser positivo. Não pode ser cabível o indicado 44. O que é o 44? É a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ou é um benefício ou é outro, que reflete na mesma coisa. A diferença é que o 44 ele vai abarcar das penas até 4 anos. A suspensão condicional da pena não, vai cuidar das penas até 2 anos. Aqui, na suspensão condicional da pena, nós temos também que o condenado pode ter condenação anterior, mas somente, olha o cifrão, em crime que impôs a pena de multa. Prestem atenção. A pena imposta na sentença de até 2 anos ficará suspensa pelo prazo de 2 a 4 anos, cumprindo alguns requisitos. Quais são os requisitos? Não reincidente em crime doloso. Culposo e contravenção penal, pode. Circunstâncias judiciais, artigo 59, são aquelas 8 circunstâncias. Crime criminoso e da vítima. Devem ser positivas as circunstâncias judiciais. Não foi cabível, não falaram do artigo 44 do Código Penal e, por fim, pode ter uma condenação anterior na pena de multa. Essa aqui é a regra, a exceção eu vou deixar para daqui a pouco. O que a pessoa vai cumprir? Artigo 78 do Código Penal. Lá no artigo 78 diz assim: você vai cumprir para mim algumas restritivas de direito. Olha só, quais são as restritivas de direito? Aquelas que estão lá no artigo 43 do Código Penal. E a suspensão condicional da pena no artigo 78 vai indicar para você quais são as restritivas que você vai cumprir. No primeiro ano vai cumprir o artigo 46. Artigo 46, prestar serviço à comunidade. Ou então o artigo 48, limitação do final de semana. Ao invés de você ficar no estabelecimento prisional, ou você presta serviço à comunidade, ou então você tem o seu final de semana restrito, vai ficar dentro de casa. Temos uma possibilidade se o artigo 59, olha ele aqui de novo, for positivo. O juiz pode impor outra restritiva de direito mais leve. Qual é a regra? Prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Exceção, circunstâncias judiciais positivas, o juiz pode colocar outra restritiva de direito mais leve. O benefício pode ser revogado? Pode. Olha, eu concedi a suspensão condicional da pena, mas eu vou tomar. Por que eu vou tomar? Porque não cumpriu a determinação, não prestou serviço à comunidade
e não ficou em casa no final de semana, saiu para tomar uma, foi lá com o pessoal de Caldas Novas aí, o pessoal da multa aqui em Fura Blitz, o pessoal dos entorpecentes, em diante. Ou teve uma nova condenação, ou mesmo o juiz pode prorrogar o período de prova. Por que ele vai prorrogar o período de prova? A prova é de 2 a 4 anos, mas aí eu tenho um processo em andamento, não é a condenação. A condenação revoga o benefício. O processo em andamento, o juiz pode, olha, meu limite é de 4 anos, eu vou aumentar aqui para 5. Por que eu vou aumentar para 5? Porque eu quero saber se ele vai ser condenado ou não, ou se ele vai cumprir os requisitos mesmo com esse processo em andamento. Vamos voltar aqui só para a exceção. Regra: pena de até 2 anos, suspensão de 2 a 4 anos. Exceção: se o condenado foi maior de 70 anos, ele pode ter a pena de até 4 anos e essa suspensão vai ser do dobro. Vai de 2 para 4 anos o limite mínimo e nós temos um limite máximo de até 6 anos. Isso é um benefício para que a pena não seja executada, ela ficará suspensa. Vejam só as diferenças. Artigo 89 da Lei 9.099 é no momento inicial do processo, vai trazer que a pena mínima deve ser de 1 ano, ou o somatório das penas não podem passar de 1 ano. Artigo 44 vai trazer o limite máximo da pena de até 4 anos. Mas no artigo 44, o crime não pode ser com violência, tampouco não pode ter grave ameaça. O artigo 77 não fala de violência, não fala de ameaça. Fala só da pena máxima, que é de até 2 anos. Suspensão condicional da pena. Eu vou suspender a pena cumprindo algumas condições. Essas condições são restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana. Ou mesmo o juiz pode determinar outra mais leve. Para finalizar, nós temos o livramento condicional. Só para tranquilizar vocês, livramento condicional não vai para a nossa provinha da semana que vem. Vejam só, livramento condicional está no artigo 83 a 90 do Código Penal. Eu vou me livrar da minha pena cumprindo algumas condições. Eu vou sair de cena, eu vou deixar de cumprir a pena no estabelecimento prisional e vou cumprir algumas condições. Nós temos o conceito que diz que a liberdade antecipada é a preparação para a liberdade plena, desde que eu preencha alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Estão lá no artigo 83 do Código Penal. A pena privativa de liberdade tem que ser superior a 2 anos. Essa pena é imposta na sentença. Então vejam só, se eu tiver um crime, por exemplo, de furto qualificado, que tem a pena de 2 a 8 anos, e eu pegue aí uma pena de 5 anos, vejam bem, 5 anos não me dá o benefício da conversão da privativa de liberdade restritiva de direito, não me dá o benefício da suspensão condicional da pena, tampouco não me dá o benefício da suspensão condicional do processo, mas me dá o livramento condicional. Esse livramento condicional ele é aplicado durante a execução penal. Só para lembrar, execução penal, Lei 7.210 de 84. Então, durante a execução penal, eu vou cumprir um prazo da pena e vou me livrar dela. Vejam só, o artigo 83 fala bem assim: eu tenho que ter uma condenação maior que 2 anos e preciso cumprir uma parte da pena. Que parte é essa? Eu preciso cumprir 1/3 da pena se o crime for comum, se eu não for reincidente, e olha quem está aqui de novo, ó, artigo 59, circunstâncias judiciais devem ser positivas. E se eu for reincidente, eu não vou cumprir 1/3, eu preciso cumprir 1/2. 1/2, metade, todo mundo concorda, né? 1/2, metade dá a mesma conta. E se eu for condenado em crime hediondo ou equiparado a hediondo? Lembra lá, hediondo, 8.072 de 1990, é a chamada Lei Global da Glória Pérez. A Globo sempre está interferindo numa coisa ou outra. Não vamos nem falar do Drauzio para não dar bem, viu, minha gente? Prestem atenção. Crime hediondo
hediondo ou equiparado. Os equiparados são TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Para que eu tenha um livramento condicional, é necessário que eu cumpra 2/3 da pena. Essas frações, 1/3, 1/2 e 2/3, estão relacionadas ao cumprimento da pena. É por isso que eu falo para vocês, é necessário que esteja dentro da execução penal e é aplicado lá pelo juízo da execução penal. Eu preciso fazer 2 coisas: cumprir um lapso temporal e ter reparado o dano se o meu perito obrigou a reparação do dano. Prestem bem atenção. Durante a execução penal, eu preciso cumprir o lapso temporal de 1/3, 1/2 ou 3/5 e eu preciso reparar o dano. Se eu não cumprir as condições, o artigo 87 diz que pode ser revogado. Uma vez revogado o livramento condicional, eu não tenho direito novamente ao livramento condicional. Quais são os requisitos, além dos objetivos, os subjetivos inerentes à pessoa, para que eu tenha direito ao livramento condicional? O próprio artigo 83 diz assim: você precisa ter aptidão para o trabalho. Nós estamos falando de aptidão para o trabalho, ter uma habilidade para exercer alguma função. Não realizar um tipo de trabalho externo ou mesmo um trabalho que confunda com uma restritiva de direito. Eu vou prestar serviço à comunidade. Não. O livramento condicional vai dizer assim: você está livrando da sua pena mediante a condição de executar um trabalho lícito, um trabalho legal qualquer que seja, como por exemplo, professor. Vejam só, cumpriu aqui o restante da pena, finalizou o livramento condicional. Na suspensão condicional da pena, você precisa cumprir o período de prova. Regra 2 a 4 anos. Lembra, eu coloquei o período de 5 anos aqui, porque se tivermos um processo em andamento, o juiz pode aumentar o período de prova. Suspensão condicional da pena 2 a 4 anos. Se o período determinado for de 2 anos, fica suspenso 2 anos, eu cumpro os requisitos, está suspensa, está finalizada essa suspensão. Livramento condicional. Preenchi os requisitos, tenho aptidão para o trabalho. Qual é a pena mínima? 2 anos. Eu vou aplicar a fração nessa pena de acordo com o que eu já cumpri. 1/3, 1/2 ou 2/3. E aí eu só preciso livrar-me solto e trabalhar. Lembrando, livramento condicional só acontece durante a execução penal, obrigatoriamente necessário que cumpra a pena. Suspensão condicional da pena é logo após a sentença. É por isso que falamos, livramento condicional só na execução penal, suspensão condicional da pena após a sentença. Meus queridos, beijo no coração de vocês, boa quinta-feira até terça-feira, não tem coronavírus que separe o tio e o penal de vocês. Fiquem com Deus, cuidado com os entorpecentes